substâncias fluidas ou líquidas e vários outros nomes que tem por aí. Bom, agora a gente vai assistir o Bart Wiggins. Na África, um homem transformou ratos em heróis que salvam vidas. Bart Wiggins é um monge budista belga que treina ratos na Tanzânia para detectar minas terrestres e tuberculose. People just didn't believe me. They just laughed at me, this crazy idea. But as we moved forward and provided scientific evidence, tested and accredited, people took us more and more serious. Os ratos conseguem detectar a tuberculose em amostras de saliva humana e são mais rápidos e eficientes que os laboratórios convencionais. São também treinados para detectar minas terrestres, liberando enormes áreas de terra antes inutilizadas pelas guerras. So what we actually do is empowering local communities to solve humanitarian detection problems by themselves, independent from foreign aid. Bom, eu gosto muito do Bart porque ele conseguiu unir a sua paixão de infância, que por incrível que pareça eram os ratos, com o que ele foi estudar, que é design industrial, mas ele pensou assim: eu não quero passar a vida inteira desenhando micro-ondas. Eu quero fazer alguma coisa por alguém e ainda por cima tem que ser na África. O cara é exigente. Quando eu vi a biografia, monge budista belga, treina ratos na Tanzânia para desarmar minas terrestres, eu falei, esse cara tem que estar no filme, não é possível, né? E é isso, ele resolveu atuar sobre um problema importantíssimo na África, que são as minas terrestres que mutilam ou matam muitas pessoas. E criou esse projeto juntando a sua paixão de infância pelos ratos com o design. E eu acho que o que a gente vê nele é que ele, conseguindo unir paixão, talento com valores, você gera propósito. Quando você consegue trabalhar com um propósito e ainda por cima unir talento, propósito e sustentabilidade financeira, você está no melhor dos mundos. Esse é o goal, né, de todas as pessoas, conseguir unir esses três valores. Bom, e agora a gente vai ver o Joaquim Melo. No Palmeiras tem um banner gigantesco que a gente coloca lá na sede que diz assim: Deus criou o mundo e nós construímos o Conjunto Palmeiras. Nossa maior honra é dizer esse bairro como nós construímos. O canto mais lindo do mundo, sabe qual é? Chama-se Conjunto Palmeiras. Porque se eu achar que o mais lindo do mundo é Paris, é Nova York, é Torre, não sei de quê, tô lascado. É lá que eu vivo, é lá que eu me casei, é lá que tenho meus filhos, é lá que eu choro, é lá que eu canto. Lá tem que ser o canto mais lindo do mundo. Lá tem que ser o canto mais lindo do mundo. Aconteceu no Palmeiras um fato muito comum de acontecer nas favelas que se urbanizam e a renda não aumenta. Que foi que os moradores começavam a vender seus barracos e ir embora para outras favelas. Por que isso acontecia? Porque eles não podiam mais pagar as contas. Agora chegava conta de água, conta de luz, conta de telefone. Olha o tamanho da contradição. Passamos 20 anos para construir um bairro e agora a gente não podia mais morar no bairro que a gente mesmo construiu. E aí nós dissemos, olha, se nós conseguimos criar esse bairro, nós vamos conseguir gerar trabalho, gerar renda aqui dentro desse bairro com nossas próprias forças, com nossos próprios moradores. Nós inventamos na época uma brincadeira que era do balde furado. Qual é o dinheiro que entra aqui nesse bairro? Tem aposentado. Quem ganha dinheiro? Tem. Então jogava uma bolinha para dentro do balde, chamada dinheiro dos aposentados. Gente que trabalha? Tem gente que trabalha. Tem gente que ganha esmola? Tem. De repente o balde ficava cheio de bolinha. Então tinha muito dinheiro entrando. A verdade é que ali no Palmeiras já tinha 1.200.000, isso em 10 anos atrás, que eram gastos mensalmente pelos moradores. Só que quando a gente perguntava onde a senhora compra os produtos e qual é a marca, tudo isso era comprado de grandes marcas.
Então nós dissemos o seguinte: nós vamos criar um programa que vai ser, a grosso modo falando, uma rolha por balde. Cada rolha dessa do balde que eu conseguir fechar, cada buraco desse, vai ser um dinheiro que fica aqui e gera renda. E aí não deu outra. Aí em janeiro de 1998, nós criamos o que nós demos o nome em homenagem ao Palmeiras de Banco Palmas. Nós temos a moeda social, a moeda Palmas, que as famílias pegam essa moeda e compram no comércio do bairro. E um comerciante compra de outro comerciante. Assim a moeda circula na própria comunidade, fazendo a riqueza ficar aqui no próprio conjunto Palmeiras. A lógica é a seguinte: o banco empresta para a produção e empresta para o consumo. Se eu conseguir equilibrar produção e consumo no mesmo local, mesmo território, a gente gera trabalho e renda. Qual é a tese central, qual é a certeza do banco comunitário? Não existe território pobre, não existe bairro pobre, não existe município pobre. Existem territórios, bairros, municípios que se empobrecem porque perdem suas poupanças locais. Qualquer território, qualquer bairro, qualquer localidade é portadora de desenvolvimento econômico. Joaquim Melo era um seminarista trabalhando pelos pobres e acabou virando banqueiro. Teve que enfrentar o Banco Central do Brasil para criar uma moeda própria e fundar o primeiro banco comunitário do país. Esse Banco Palmas, que hoje está em 32 cantos do Brasil, vai se multiplicar muito mais. Não surgiu em Harvard, não surgiu na USP, não surgiu na FGV, nada contra todo esse povo, nada contra ninguém, mas surgiu numa favela, nos grotões do Nordeste do Brasil. A pobreza não é uma sentença, a pobreza não é uma dádiva de Deus, não é uma coisa que não tem jeito. Basta que nós possa aqui produzir, consumir, vender, comercializar um para os outros. Se eu faço as pessoas acreditarem nisso, eu consigo o que eu quero. Bom, o Joaquim Melo, ele tem duas características que me encantam e que a maioria dos empreendedores sociais tem, que é esse olhar fresco sobre a realidade, que é quase como um olhar de uma criança que vê tudo pela primeira vez. Então, ele faz a pergunta: por que somos pobres? Que é uma pergunta aparentemente óbvia, mas é a que faz com que ele vá na casa de cada morador, entender com o que as pessoas gastam, e elas gastam comprando detergente, de repente, de uma grande marca como a Unilever, e o dinheiro não fica na comunidade. E ele também tem uma outra característica muito importante, que ele tem o olhar da abundância, ao invés do olhar da escassez. E isso é muito importante. Em qualquer lugar que a gente vá, se a gente entrar numa favela mais pobre do mundo, se a gente tiver um olhar de abundância, a gente consegue enxergar as belezas do lugar. É o cheiro do feijão que a Dona Maria está cozinhando, é o barulho das crianças brincando. Todos os lugares têm a sua beleza. E quando uma comunidade entende que ela tem recursos e que ela tem belezas, ela consegue produzir a partir disso. Então, o Joaquim Melo, a gente tem essas características. Ele também faz cocriação com a sua comunidade e ele teve coragem de enfrentar os poderosos. Por quê? Porque ele brigou contra o Banco Central do Brasil. Ele foi processado pelo Banco Central, e ele ganhou a causa. E hoje em dia, quando a gente vai para o Nordeste, está lá escrito nos postos de gasolina e tal: aceita-se Visa, Mastercard e Palmas. Ou seja, ele conseguiu ganhar a causa e ele tem um dinheiro próprio na comunidade dele. Isso é incrível, né? Uma comunidade pequenininha na periferia de Fortaleza conseguir lutar contra o Banco Central do Brasil. Bom, e vem por final aqui I was teaching in one of the universities in Bangladesh in the mid-70s, and I saw the economic situation going bad and worse, and people are suffering. So I wanted to see if, as a person, I can do something. So what I wanted to do was to go out and be with the people, see if, as a human being, if I could be of any use to anybody. And I saw how loan sharks are taking advantage of the poor people and giving a small amount of loan
in the process taking the full control of their life and using them as slave labor. So I thought I can do something about it. So I made a list of people to understand what they need, and the total money they borrowed was $27. Then I thought came that if you can make so many people so happy with such a small amount of money, why don't I do more of it? So I wanted to do more of it. I went to the bank to persuade them to lend money to the poor people in the village so that they don't have to go to the loan sharks. Bank said, no, it cannot be done. So I started a big controversy with the banks, telling them that this is not right, they should lend money, but they didn't listen. Ultimately, I offered myself as a guarantor. I said, I'll sign all your papers, I take the risk, and you give the money. And finally, they accepted that. That's how it all began. And I wanted to make sure people do pay back, and came up with simple rules, made them easy for them, so that they can pay back the money. And they did, so I was very happy. And then I started expanding it and expanding it, having the same result. People are always paying back. And that now became known as microcredit. Yunus criou o Banco Grameen, que foi o primeiro do mundo especializado em microcrédito. Com uma ideia tão simples como emprestar dinheiro aos mais pobres, este homem inspirou várias instituições ao redor do mundo. Peace Prize laureate for 2006, Muhammad Yunus and David Zuma. I thought I was solving a problem in the village. It's a local problem. But later on, as I went on, I saw it's not a local problem, it's a national problem. And then I saw it's not a national problem, it's a global problem. It's a problem is everywhere. O Muhammad Yunus começou muito pequeno, né? Um professor da Universidade de Bangladesh que resolveu que era um absurdo ele estar ensinando economia na universidade enquanto as pessoas morriam de fome ao seu redor. E aí ele foi entender o problema das pessoas mais pobres da região. Não, Bangladesh é um país muito pobre, e questionou o formato existente, né? Os bancos naquela época só emprestavam para os ricos, justamente quem não precisava tanto, e ele inverteu tudo que era um banco, ele inverteu. Então, em vez das pessoas irem ao banco, o banco ia até as pessoas. Em vez das pessoas assinarem papéis se comprometendo e dando imóveis em consignação, como garantia, ele inverteu isso. Não existe um papel, as pessoas não assinam documentos, e a maioria das pessoas que recebem empréstimos são mulheres, e o índice de repagamento é enorme, gigantesco. Bom, e o Yunus, ele começou todo um movimento dos negócios sociais. O primeiro que ele criou foi da Danone, em Bangladesh. O que é um negócio social? É uma empresa que não tem repartição de lucro, e a meta dela é resolver um problema social e ficar no 0 a 0. Ela não dá nem prejuízo, nem lucro. Então, as crianças recebem esse iogurte por um valor muito, muito, muito pequeno, vamos dizer 5 cents de dólar. Eles pagam porque a empresa não pode ficar no prejuízo. Ela não é uma empresa beneficente. Ela é uma empresa como outra qualquer, só que se ela tiver lucro, esse lucro é reinvestido na própria empresa, e a ideia é que ela faça os produtos ao menor custo possível. Esse é um negócio social do ponto de vista do Yunus. Só que depois começaram a aparecer os negócios de impacto social. Por exemplo, alguns deles aqui, esses brasileiros. O Vivenda, que faz reformas em casas populares, a preço também muito baixo, dividindo em várias parcelas. Você consegue, de repente, oferecer um banheiro novo ou uma sala nova para uma pessoa que vive na favela, mas que tem o sonho de que seu filho não precise engatinhar num chão de terra, e que com isso, tendo um chão limpo, essa criança não vai pegar doenças, e ela tem um sonho, ela tem o direito e tem o sonho de ter uma casa legal. Então, o Vivenda faz isso. A Geek, que é uma plataforma de educação que
tem como objetivo subir a régua da educação no Brasil através de preparar os alunos do Brasil todo online para o Enem. E o Atados, que é uma plataforma onde existem 1000 ONGs cadastradas. Quem quiser começar um trabalho social, por favor, procurem o Atados, que é genial. Lá você tem 1000 ONGs e pessoas que querem ajudar, se unindo às organizações que precisam de ajuda. E por que eles são um negócio social? Porque a fonte de renda deles é porque eles oferecem trabalhos de responsabilidade social e voluntariado e engajamento para empresas. Outros negócios sociais, a Luminaide, que faz lâmpadas com energia solar, a Rede Asta, que é uma rede de artesãs, a Fazenda da Toca, por exemplo, que não é apenas uma fazenda de orgânicos, mas é uma fazenda de agrofloresta que acabou influenciando todos os pequenos fazendeiros da região de Tirapina, onde a fazenda está localizada. E o Doutor Consulta, por exemplo, que está trazendo exames a um preço mais popular para todo mundo. Bom, outros negócios sociais do Brasil. O selo Eu Reciclo, por exemplo. É um selo que, como é que eles fazem a sustentabilidade financeira do negócio? Eles vendem um crédito de reciclagem para uma empresa que não quer ter o trabalho de fazer ela mesma a reciclagem dos seus produtos. Ela paga por esse selo e esse dinheiro vai para os recicladores. E o Eu Reciclo fica com uma taxa sobre isso. Então é um negócio absolutamente sustentável e que tem um impacto ambiental muito grande. O Lab 60+, que é uma plataforma incrível para profissionalização, engajamento e mudança de vida da população idosa. E o Abraço Cultural, que é um curso de idiomas onde os professores são refugiados. Ou seja, inverte aquela noção de que nós é que temos que ensinar o português para os refugiados. Dessa vez não, nós vamos aprender sobre a língua e a cultura dos refugiados no curso do Abraço Cultural. Bom, os empreendedores sociais também influenciaram o intraempreendedorismo social. E por que o intraempreendedorismo é tão importante? Porque algumas empresas no mundo são economicamente mais fortes do que países inteiros. Né? As grandes empresas giram mais capital do que países. Então, quando uma pessoa consegue fazer um trabalho de intraempreendedorismo de uma empresa dessas, a escala de impacto é enorme. Por exemplo, a Miriam Sidib, da Lifebuoy, ela resolveu fazer uma campanha para as crianças na África lavarem a mão várias vezes ao dia. Com isso, ela conseguiu que o índice de crianças adoecendo, indo parar nos hospitais, caísse drasticamente. E ela conseguiu que a empresa vendesse mais sabão. Ou seja, aquele tal do win-win-win situation. Então, esse tem vários exemplos aqui. Eu ainda estou pesquisando sobre os exemplos no Brasil. Mas o intraempreendedorismo é como vocês, de dentro das suas empresas, podem pensar em soluções sociais que sejam boas para todo mundo, inclusive para a empresa. E causam impacto social. Isso é muito importante. Bom, o empreendedorismo social acabou influenciando a visão das próprias empresas. E aí surgiu as empresas B e surgiu também o capitalismo consciente, que tem uma arena enorme aqui em frente. Então, ou seja, olha tudo que o setor social e o empreendedorismo social acabou influenciando. Influenciou no aparecimento de toda essa noção e na redefinição do que é sucesso numa empresa. E a gente precisa pensar sobre isso, né? O que é sucesso para uma empresa? E a gente está começando a achar que o sucesso não é ser a melhor empresa, mas ser a melhor empresa para o mundo. E medir o sucesso não pelo ganho de capital para os seus acionistas, mas pelo benefício social que uma empresa traz para todos os seus stakeholders, que são 6 stakeholders. A gente costuma pensar em 4. A gente costuma pensar nos funcionários, nos clientes, nos fornecedores e nos acionistas. Tem mais 2 aí na jogada, que são a sociedade e o meio ambiente. São também stakeholders dessa empresa. Bom, e as novas tendências do mundo do trabalho, elas sempre foram aplicadas
né, pelos empreendedores sociais. Eles sempre usaram o que hoje em dia é tido como tendência em todo o mercado de trabalho, que é isso aqui. Por quê? Porque o empreendedor social, ele tem que arrastar um bando de gente para lutar contra uma causa que ele acredita. Então ele tem que contaminar todo mundo a lutar junto com ele. O que acontece? Ele tem que ter uma fibra ética muito grande, porque pelos olhos você percebe se uma pessoa tem fibra ética ou não. Então você tem que ter transparência para gerar confiança. Tudo começa com a empatia. Se ele não tiver empatia, ele não vai nem sacar que existe ali um problema acontecendo. E todas essas outras características que são tendências são o que os empreendedores sociais já aplicavam. E, como eu disse antes, todo o setor social, ele acabou influenciando muito o setor privado. E hoje o setor privado está cada vez mais parecido com o setor social. A gente hoje sabe que os negócios, eles têm departamentos de responsabilidade social e ambiental, não como mera ferramenta de marketing, como maquiagem, mas se esses departamentos não forem robustos, as empresas não conseguem reter os seus talentos criativos. Os jovens não querem trabalhar nas empresas que não têm um departamento muito robusto e uma atuação social muito forte. Então, as empresas e nós cidadãos, quando a gente se preocupa em não comprar um produto que tenha trabalho escravo envolvido, trabalho infantil envolvido, danos ambientais, quando a gente se preocupa com isso, a gente também influencia esse setor privado a cada vez mais se tornar parecido com o setor social. Há um ponto que eu acho que não vai fazer mais sentido existir a nomenclatura setor social e setor privado, quando esses setores começarem a trabalhar realmente juntos. Bom, meu tempo está acabando. Eu queria falar que quando eu fiz esse filme, né, eu tive um prazer enorme de conhecer 20 empreendedores sociais incríveis, 18 deles estão editados no filme. Um deles está aqui presencialmente, que é o Wellington, mas tem pessoas maravilhosas como a Mary Gordon, que ensina empatia nas escolas, levando um bebê para a classe e fazendo com que as crianças vejam o crescimento desse bebê durante o primeiro ano de vida dele e entendam o que é empatia através de observar esse bebê. E ela está em centenas e centenas de escolas pelo mundo, reduzindo os índices de bullying e de violência. Eu aprendi com esses empreendedores que não importa se você trabalha com educação, com meio ambiente, com saúde, direitos humanos, não importa. E não importa se você trabalha no setor público, privado ou social. Você pode causar um impacto positivo à sua volta, da onde você estiver. Pode ser na sua rua, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua escola, não importa, você sempre pode causar um impacto. E eu, que era uma pessoa mais cética e mais acomodada, que acreditava que a frase "vamos mudar o mundo" era uma frase piegas e infantil, eu hoje em dia, depois de conhecer todas essas pessoas, eu falo com a boca cheia de que é possível sim, basta a gente começar a fazer. Eu mesma criei um grupo no meu bairro, quem morar lá, seja bem-vindo. Hoje a gente tem mais de 3.000 moradores e eu comecei simplesmente dizendo qual era o meu sonho para o bairro. E hoje nós discutimos tudo quanto é assunto nesse grupo. Depois eu criei um projeto social que se chama Semente de Transformação, porque eu acredito que os jovens brasileiros, eles não têm estímulo para começar a atuar socialmente. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, eles precisam colocar a sua atuação social, o voluntariado, a sua atuação de liderança em prol da comunidade, eles precisam colocar isso no seu currículo para se candidatarem a uma universidade boa. Aqui no Brasil, o vestibular não está nem aí para a visão cidadã dos nossos jovens. As empresas onde esses jovens vão trabalhar estão engatinhando nessa questão de valorizar o trabalho social dos jovens. Então, para que isso não aconteça, a gente criou o Semente de Transformação, que é um projeto que tem como objetivo inspirar e engajar jovens socialmente. E agora eu vou mostrar para vocês meu último trecho. Que existe um ciclo vicioso na saúde pública, diria no mundo.
na saúde pública do que diz respeito às pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. É como cavar um buraco na areia. É um trabalho que não tem fim e que você não vê o resultado, porque a cura não se consolida. Quando eu comecei a pensar, eu não pensei numa instituição, quer dizer, a ideia não veio pronta de como é que seria o combate à miséria. Como médica no hospital, eu percebia que as mães sofriam muito com as doenças dos filhos. E mais do que com as doenças dos filhos, elas sofriam no momento da alta. Porque elas não tinham medo da doença, elas tinham medo das condições que elas teriam que lidar com a doença pós-alta. Elas teriam que lidar com a leucemia numa casa que chove dentro. Elas não teriam dinheiro para o transporte para chegar de volta ao hospital para fazer quimioterapia. E eu convivia com mães que diziam assim: doutora Vera, toma meu filho, a senhora cria, porque eu não tenho dinheiro para continuar a criar. A senhora cria. E isso era insustentável. Eu fazia, naquela época, um eletrocardiograma em mim mesmo por semana. Quer dizer, vou infartar, eu vou morrer. Eu comecei a vender, eu me lembro, as meninas trancavam os armários, porque elas começaram a perceber que as roupas delas iam ser leiloadas e vendidas. E objetos da minha casa também comecei a vender. Então meu marido viajava muito nessa época, e ele chegava em casa: cadê aquele relógio de parede? Eu falei: virou quimioterápico. E amigos íntimos que eu ligava, eles começaram a desaparecer, porque eles entendiam que eu não queria o cinema, que eu não queria passear, que eu queria dinheiro. Até entender que era impossível continuar daquela maneira, pedindo dinheiro para apagar um incêndio, outro incêndio, o outro incêndio. E nesse momento, eu escrevi um projeto. E esse projeto eu mostrei para uma ciência social, e Vera, você enlouqueceu. Isso é um projeto de governo, você quer melhorar a moradia, você quer colocar as crianças na escola, promover o autossustento das famílias, da cidadania e da saúde. Isso é o governo. Eu falei: eu estou um pouco cansada de governos. Esse vai ser o governo da sociedade civil. Certamente, mundo afora tem governos corretos, mas sem uma sociedade civil pulsante, esse mundo não tem saída. Nós aprendemos a metodologia ouvindo quem servíamos. Que nada mais é de que você ajudar a família a pensar na sua própria vida e durante 2 anos se organizar nas 5 áreas: saúde, educação, moradia, cidadania e autossustento. Se você ajuda essa família nessas 5 áreas de uma forma integrada, você muda o patamar, muda a condição de vida dessa família e faz com que ela tenha as condições mínimas de sobrevivência. Quando eu tenho que dizer rapidamente o que é a organização, qual é o know-how da gente, eu digo: é transformar miserável em pobre. Quando a gente pensa em mudar o mundo, a gente sempre pensa em grandes milagres, em grandes somas de recursos, em novas tecnologias. Nós não precisamos disso. Com o que se já sabe, através de tecnologias sociais, de empreendedores sociais, de empreendedores de negócios, com o que já está à disposição e com o poder da internet, esse mundo se transforma em pouco tempo. A Vera Cordeiro, ela já exportou a metodologia dela para algumas áreas no Brasil e para os Estados Unidos. E realmente eu acredito que se tivesse um Saúde Criança ao lado de cada hospital no Brasil, a gente resolvia uma grande parte da miséria do país. Eu queria agradecer a presença de vocês, queria dizer que com essas pessoas, eu aprendi demais e aprendi que eu também podia dar a minha contribuição. E aprendi que não interessa se eu dou minha contribuição de fora do ambiente corporativo ou de dentro, a gente sempre pode pensar em como contribuir, em como fazer um impacto. E eu queria deixar vocês com o meu mantra, que é uma frase que está no Quem Se Importa, que é assim: não pergunte o que o mundo precisa, pergunte o que te faz se sentir vivo, porque o que o mundo precisa é de mais pessoas que se sintam vivas. Muito obrigada.